O Brasil vive hoje uma crise profunda. Isso. Ao que se atribui assim, essa crise? Quer dizer, quais são as características específicas dessa crise? A característica dessa crise tem a ver com o ponto de que o Brasil, até hoje, não conseguiu incluir a maior parte da sua população nas benesses do mundo moderno. Obviamente, esse é o ponto. Né? Tem a mentira de que a grande questão que impede que o Brasil faça isso, que o Brasil seja uma nação desenvolvida e rica, como as nações europeias ou norte-americanas, é a corrupção do Estado. Né? Essa é a principal mentira. Isso é uma mentira. Né? Isso foi construído por ideias, por intelectuais. Né? Aqui em São Paulo teve uma época disso. Quer dizer, a interpretação do Brasil não foi construída em 1500. Né? Ela foi construída em 1930. Né? Quando a elite de São Paulo, que já era a elite mais forte, não estou querendo dizer que é a elite pior ou melhor, não tem nada disso. Então, eu gosto do livro, eu adoro aqui e tudo, e eu acho um pessoal, né? Quer dizer, mas aí é uma coisa da elite, a elite que manda no mercado, né? Ou seja, que já era proprietária das indústrias, das fazendas de café, ou seja, da semente do que hoje seria o agronegócio, a indústria e as finanças, já estava aqui, né? E essa elite tinha perdido o poder político, né? Então ela precisava o quê? Ela precisava criminalizar e estigmatizar o Estado, porque ela havia perdido o Estado, percebe? É claro que essa história toda de patrimonialismo, de corrupção do Estado, ela tem um grãozinho de verdade, porque nenhuma mentira, toda mentira tem que ter um grãozinho de verdade, senão ela não convence ninguém, né? E o grão de verdade dessa mentira, ou seja, de que o Brasil é patrimonialista, personalista, o país do jetinho e essas imbecilidades todas, porque o nome disso é imbecilidade, é uma coisa imbecil. Né? Ele está montando uma concepção vira-lata sobre o próprio povo, né? Entende? Que no fundo serve para que, olha, como a Petrobras, quer dizer, não, como os nossos políticos são corruptos, então vamos logo entregar a Petrobras de mão beijada para petroleiras europeias e americanas, porque eles são honestos. Basicamente a coisa funciona assim. Mas a corrupção, então, não é nosso problema principal. A corrupção no Estado nunca foi o nosso problema principal. Né? Então é claro que existe, é claro que se rouba no Estado. Mas aí compara a merreca que a Lava Jato diz ter recuperado aos cofres públicos, é menos de 2 bilhões. Isso é ridículo. Né? 5 anos, né? Vendo aí, passando um scanner aí na corrupção do Estado, né? E você recupera menos de 2 bilhões. Né? Entende? Só o que a Petrobras pagou para os americanos, o negócio foi 5 vezes mais do que isso, né? Isenções fiscais para latifundiários é 1 trilhão, entende? Ou seja, literalmente não é figura de linguagem, né? A corrupção feita pela elite de proprietários, agronegócio, bancos e grandes empresas, né? Entende? É 1000 vezes maior, é 1 milhão de vezes maior do que o roubo do aviãozinho do tráfico, como eu chamo, que é o roubo do político, né? O roubo do político, o cara, por exemplo, quando o Palocci quis falar sobre os crimes do mercado financeiro, o cara diz, não, isso aí não me interessa, não interessa. Então, agora tem uma ideia de que a gente vai sair melhor da Lava Jato. Depois da Lava Jato, o país está se purificando, está se livrando dessa corrupção sistêmica. Não. Você vê essa possibilidade ou, quer dizer, é muito mais fumaça do que... Não, isso é uma mentira completa. Né? Eu não vejo nenhum aspecto positivo na Lava Jato. Nunca vi desde o começo. Né? Entende? Quer dizer, claro, inclusive, quer dizer, a maior parte das pessoas, mesmo de esquerda, viam de um modo ambivalente a Lava Jato. Achava que aquilo devia ter, quer dizer, poderia ter algum aspecto positivo. Até porque a esquerda também é dominada por essa coisa do patrimonialismo. Né? Coisa da ética na política e tal, para parar. Entende? Quer dizer, que é um embuste, isso é uma mentira. Né? Você vê que a esquerda é ambivalente em relação a essa questão patrimonialista. O que aconteceu agora é que você tem essa questão da corrupção está colocada à esquerda e à direita. Você acha que isso é um efeito perverso da Lava Jato? É claro que você vai ter pessoas que fazem coisas erradas em todos os partidos e tal. Isso é um negócio absurdo, você achar que porque você é de esquerda você tem digamos assim, o monopólio da virtude. Isso é um negócio idiota. Veja bem, por que o tema da corrupção
só entre nós, ou agora na América Latina, vira uma histeria. Porque o que tem aqui é uma coisa histérica, né? Entende? Né? Quer dizer, a Alemanha, Estados Unidos mesmo e outros países e tal, combatem a corrupção de um modo cotidiano, sóbrio. É um crime como o outro. A escravidão persiste? Ela persiste sobre outras formas, né? Obviamente. Ela persiste sobre... ela persiste sobre a forma de que você tem aqui uma multidão, mais de 50% da população brasileira exerce atividades semi-qualificadas, né? Entende? Ou seja, não tem, quer dizer, trabalho manual, trabalho sem grande incorporação de conhecimento, etc. Exatamente como o trabalho escravo, né? Entende? Essas classes populares são odiadas e desprezadas como os escravos eram, né? Você pode matar um pobre no Brasil, não acontece nada com você, né? A polícia mata com requinte de crueldade, como eu vi aquele negócio das marteladas na cabeça de um adolescente. Isso não comove ninguém, né? Por quê? Né? Porque são percebidos, né, de um modo desumanizado como os escravos eram, né? Se a gente tem olhos, a gente percebe como a escravidão. Então, e não é o trabalho escravo, essa coisa, né, idiota e tal, negocinho, quer dizer, que é uma coisa marginal, né? Isso quer dizer, a escravidão, ela perpassa o núcleo da sociedade brasileira, né? E boa parte da classe média tem preconceitos, né, de senhor de escravo e da elite com relação a esse povo, né? Mas o que eu tentei fazer foi mostrar como essa escravidão ela se torna a base e o centro, né, de tudo que a gente está vivendo hoje. E tal, né? A reprodução de privilégios que é feita na classe alta, ou seja, na elite de proprietários, é a reprodução da sua propriedade, né? Inclusive por amizades, casamentos, etc., em mil formas, né? Relações pessoais e tal, né? Na classe média, você reproduz um outro privilégio, que é o conhecimento valorizado, né? E que é o que as classes populares não têm, né? Conhecimento valorizado, que precisa que seu pai tenha algum dinheiro, né? Para pôr você para estudar em colégio bom, para pagar o tempo livre de você não precisar trabalhar quando você é adolescente. As classes populares entre nós começam a trabalhar com 12 ou 13 anos, né? Eu vi isso também nas entrevistas que eu vi, né? Entende? Esse cara, então, não tem as mesmas condições de um cara de classe média, isso é óbvio, né? É um privilégio você ter tempo e tal, aprender línguas, do cacete a quatro, né? Entende? Para você depois, quando você é adulto, ter as melhores chances de competição no mercado de trabalho. Entende? É claro que isso é um privilégio e é claro que isso é injusto, né? Que isso é dado desde o berço, né? País doente, né? É assim que eu vejo, patologicamente doente, pelo ódio de classe, né? É um negócio assim, como é que você cria pessoas sem nenhuma condição de sobreviver no seu próprio país? Aí depois a sua filha não pode sair à noite, é claro, né? Então, ninguém pode sair à noite. Você próprio, então você vai morar em condomínio com um cara com metralhadora e tal, isso é uma burrice enorme, né? Entende? É isso? O processo que estava acontecendo alguns anos atrás, em que as pessoas estavam começando a ganhar mais, isso era bom para todo mundo, inclusive para a classe média e para os mais ricos e tal, né? Então você tem aí um ódio de classe. Isso é o mais característico do Brasil, né? Um ódio patológico ao pobre. Esse é o grande problema brasileiro. É a doença que nós temos. Enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai ser um país decente e tal, né? Entende? Eu vivi muito num país como a Alemanha, que conseguiu criticar o fascismo, né? Hoje em dia, a Alemanha é realmente um país democrático, dos mais democráticos na Europa. Isso custou, né? Custou autocrítica, custou briga de gerações, filhos contra pais e tal, né? Filhos mais abertos e pais ainda nazistas e tal. Eu vi esse tipo de coisa acontecer lá, né? A gente nunca assumiu a autocrítica de que nós somos filhos da escravidão, com todas as doenças que a escravidão traz, né? A humilhação, o prazer sádico na humilhação cotidiana dos mais frágeis, não é isso? Né?
e tal. Agora, você fala muito dessa coisa da sensação de vira-lata, como uma Sei. coisa que foi construída, que é o brasileiro se sentir menor, inferior e tal. Isso é o complexo de vira-lata, não é isso? Isso. Isso não tem solução? O brasileiro não vai sair dessa condição, não vai se erguer, não vai... Eu acho que isso tem a ver, esse negócio do vira-lata está ligado ao tema da corrupção como sendo a questão mais importante, obviamente, né? Porque o que é o vira-lata aí? É o corrupto. Foi dito aos brasileiros que os brasileiros são marcados pela corrupção. Imagina uma loucura dessa, né? Claro que você ouviu isso desde 5 anos na escola, seu pai contou isso, e aí você acredita nessa bobagem, não é isso? Né? Isso tem a ver com o tema da corrupção no Estado, né? Tá? Para você montar esse tema da corrupção no Estado e aí criminalizar o Estado e a política quando interessa ao mercado, esse é o ponto, né? O que está acontecendo agora é uma criminalização do Estado e da política para quê? Para que o mercado possa continuar mandando. É isso que está acontecendo. O mercado está mandando, os bancos estão mandando em tudo, né? Como é que os bancos podem mandar em tudo? Você deixa a política e o Estado sob constante assédio, né? Entende? Né? E que você pode mandar nele, portanto. Né? É para isso que essa história do vira-lata serve. Diz que nós brasileiros nos achamos inferiores e desonestos quando comparados aos habitantes de países centrais. Essa condição que a gente se coloca numa situação de inferioridade. Claro. Existe um racismo. O racismo não é só a cor da pele. Né? O que é o racismo? É você separar a humanidade entre humanos e sub-humanos. Né? É essa operação que é o racismo. Né? E isso não é só a cor da pele. A gente só vê a questão da cor da pele porque é a mais visível de como isso é feito. Mas você tem as culturas que são tidas como superiores, como humanas e as sub-humanas, que é uma mentira. Você foi, ali de atrás foi tema do desfile da Unidos do Tuiuti. Exatamente, eu fiquei muito contente com isso. Como você se sentiu? Quer dizer, utilizar um livro teórico para fazer um desfile de carnaval? Claro. Foi uma das minhas maiores alegrias como pesquisador. É claro que outros autores também também eram base do coisa, mas eram autores que tocavam, porque o desfile teve eu vi o desfile, ele teve dois passos, né? Teve 2 épocas. A escravidão como um fato histórico e depois como a escravidão vem até hoje, né? Entende? Quer dizer, como fato histórico, ele cita lá vários historiadores, mas o único livro que tratava de como a escravidão vem até hoje era o meu, né? Entende? E obviamente isso me deixou muito contente, muito orgulhoso, porque isso é meu sonho, né? Ou seja, de algum modo, tocar. Eu não tenho nenhum interesse no negócio do joguinho acadêmico. Eu tenho uma coisa da coisa na esfera pública. Me interessa isso, entende? Me interessa que pessoas comuns, né? Entende? Compreendam o que essas ideias implicam, o que elas significam. E eu fiquei muito, né? Eu realmente não esperava isso, né? Mas, enfim, ver lá os blocos e nas coisas que eu tinha dito no livro, etc. e tudo, foi muito... Até pelo seu jeito de falar, etc. Parece que você faz uma sociologia furiosa. Você concorda com isso? Eu concordo com isso, claro. Que é uma... Claro. Claro, a raiva é a minha energia, né? Quer dizer, mas o que eu fiz foi transformar essa raiva em indignação, né? Entende? Não é uma raiva de você sair aí batendo nas pessoas, né? Mas é a indignação de um discurso e de uma intelectualidade que sempre serviu o interesse dos poderosos, entende? Né? Você usar o seu conhecimento como um rico usa o dinheiro, como enfeite e tal, entende? Eu acho que o conhecimento é muito mais do que isso. O conhecimento é uma arma extremamente importante, entende isso? Né? E aí o que eu acho é que o conhecimento tem que ser essa arma. O conhecimento para mim é uma arma política, né? De chacoalhar coisas, de dizer coisas que as pessoas possam se proteger melhor, não ficar tão indefesas, né?